Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia, como é que você está? Seja muito bem-vindo a mais um online. Antes da gente começar aqui a falar do nosso tema, eu quero dar uma boa notícia. Nosso site Fala Professor já está no ar já e você pode ter acesso a essa aula e a outras aulas totalmente gratuito. Você pode acessar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, aonde ficar mais fácil para você. Então, caso você queira estar vendo os arquivos em PDF e aí também as aulas também, você vai ter acesso a esse site gratuitamente, beleza? Bom, hoje o nosso tema é sobre o planeta Terra e a sua formação. Como que o planeta Terra se formou ao longo desses milhares, bilhões de anos aí. É claro que essa aula é aula introdutória. Vamos estar falando um pouquinho sobre a formação do nosso planeta, sobre as camadas do nosso planeta e também a diferença entre tempo histórico e tempo geológico. Se você gosta do assunto, se você gosta aqui do canal, ou se você está sendo obrigado por algum professor muito cruel a estar assistindo essa aula, curte aqui já o vídeo, compartilhe com seus colegas que vai me ajudar muito e vamos lá para a aula. Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho da formação do nosso planeta. O nosso planeta ele se formou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. Por que mais ou menos? Porque não tem como ser preciso nessa parte, porque tudo é um estudo muito vago, não tinha ninguém naquela época para tirar foto, fazer o registro. Então, os cientistas acreditam que o nosso planeta se formou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. E isso é muito tempo mesmo. Não tem como dimensionar, não tem como a gente estar falando aqui sobre tentar colocar esse tempo, porque é muita coisa, é muito tempo mesmo. A mente dos seres humanos consegue pensar até alguns milênios, alguns milhares de anos atrás. Quando falamos de bilhões de anos, é muito tempo mesmo. Eu gosto de utilizar um videozinho nas minhas aulas presenciais que tenta explicar, tenta fazer essa divisão aqui. É um vídeo animado e é bem engraçadinho, caso você queira ver, eu vou colocar aqui nos comentários aqui. Por conta dos direitos autorais, eu não posso colocar aqui no nosso vídeo, nossa aula. Mas como eu falei, quando acabar aqui nosso vídeo, nossa aula, você entra e você vai ver esse vídeo. Ele é muito interessante, beleza? Para tentar ajudar a gente nesse tempo, nessa divisão do tempo, os cientistas criaram dois tipos de tempo, o tempo geológico e o tempo histórico, cada um com a sua característica. Por exemplo, o tempo geológico eu vou contar em milhões ou bilhões de anos, ou seja, o tempo do nosso planeta. Todo o nosso planeta, todo o tempo que ele tem, ele vai estar incluído nesse tempo geológico. Esse tempo geológico ele vem aqui desde a formação do nosso planeta até os dias atuais. Mas, como eu falei com vocês, esse tempo geológico eu vou estar contando ele em uma escala muito maior, em milhões ou bilhões de anos. É interessante observar que o surgimento dos dinossauros, a formação do petróleo, aqui como nós temos, o surgimento das grandes montanhas, como o Himalaia, os Andes, os Alpes suíços e por aí vai, todas essas formações estão inclusas no tempo geológico, porque isso levou um processo muito longo. Já o tempo histórico eu vou contar entre décadas, séculos ou milhares de anos. Esses anos aqui, esse tempo histórico, eu gosto de falar que é o tempo do ser humano. O tempo que você estuda, por exemplo, na aula de história. Você vai estudar a história do ser humano. E é esse tempo histórico aqui que isso faz referência. Um macete para você tentar distinguir muito bem o tempo histórico do tempo geológico é essa diferença. Bom, tem seres humanos? É tempo histórico. Não tem seres humanos? É tempo geológico. Por exemplo, chegada dos portugueses aqui no continente americano. Sim, tempo histórico. Os portugueses estavam aqui, eram gente, esse povo. Nascimento de Jesus Cristo, tempo histórico. O surgimento, a formação das pirâmides há 5, 4, 6 mil anos, nem sei, atrás lá. Tempo histórico. Quando os seres humanos começaram a pintar lá os homens das cavernas, lá na pré-história, lá, tempo histórico. Por quê? Tem seres humanos incluso, é tempo histórico. Eu vou estar formando esse tempo histórico. Se eu colocar, por exemplo, tempo dos dinossauros, como falei, a formação do petróleo, já é tempo geológico, já porque os seres humanos não faziam parte nessa época ainda. Então, tem seres humanos, tempo histórico. Não tem tempo geológico. Beleza?
Bom, falando um pouquinho agora da formação do nosso planeta, voltando aqui. O nosso planeta, como eu falei, ele foi formado há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. Isso é muito tempo. Ele não era dessa forma aqui, ó, bonitinho, azulzinho, com o mar tudo bonitinho, os continentes, as florestas. Não, pelo contrário. Ele era uma grande bola incandescente flutuando no espaço, mais ou menos parecido isso aqui, ó. Grandes vulcões, lava por tudo quanto é lado. A superfície não era sólida ainda, era bem líquida, como eu falei, como se fosse uma grande bola de lava flutuando no espaço. Ele era muito diferente do que ele é hoje. Só que conforme passar do tempo, ele foi se resfriando e foi parecendo com o que nós temos hoje. É claro que foi formando a crosta terrestre e foi se resfriando, foi formando os primeiros oceanos e chegando até a configuração que nós temos hoje. Eu gosto de fazer associação, por exemplo, com uma panela de brigadeiro que você ou sua mãe faz para você. Por exemplo, quando você faz o brigadeiro, você pode comer na hora? Não, porque está muito quente. Então você espera esfriar alguns minutinhos, mas você não aguenta, então você quer comer. Quando você vai comer, você vai comer pela onde? Pelo meio? Não, pelas beiradas. Por quê? Pelas beiradas ele vai estar se resfriando mais rapidamente. Da mesma forma foi o nosso planeta. Ele foi se resfriando pela onde? Pelas beiradas. Como uma esfera não tem beirada, então ele foi se resfriando pelo quê? Pela superfície. É o que nós estamos pelizando hoje aqui, nós estamos vivendo hoje na superfície terrestre, que é a crosta terrestre. Conforme eu vou passando tanto para o manto quanto para o núcleo, a temperatura ele vai se aquecendo conforme eu vou chegando mais próximo a um núcleo. E é sobre essas camadas que nós vamos falar um pouquinho agora. Bom, eu tenho basicamente 3 camadas formando o nosso planeta. É claro, se eu for estudar, vai ser muito mais camadas que isso, mas basicamente, para o 6º ano, para vocês aqui agora, o interessante é falar dessas 3 camadas. E quais são elas? Primeiro, vamos falar sobre a crosta terrestre. A crosta terrestre é a parte sólida do nosso planeta. Ela era formada tanto pelos continentes quanto pelo assoalho dos oceanos. E essa crosta terrestre ela vai ser formada basicamente por rochas e minerais. É onde a vida surge, é onde existe vida. Também conhecido como litosfera também. Já o manto aqui, ó, o manto ele vai ser a parte mais quente. Quando está no interior do nosso planeta, eu vou dar o nome de magma ou o nome de manto. Quando esse manto, esse magma, ele chega à superfície terrestre, através dos vulcões ou das falhas geológicas, eu dou o nome de lava. É a lava do vulcão que nós conhecemos. Ele vem da onde? Do manto. Aqui tem um vídeo bem bacana mostrando aqui como são as correntes de convecções. Nós vamos aprender, vamos falar sobre esse vídeo, sobre essa corrente de convecção um pouquinho mais lá no próximo vídeo da nossa série aqui, mas hoje eu quero que você entenda o quê? Que o manto ele é formado por rochas derretidas, é muito quente, beirando os 4.000 graus Celsius, e ele vai estar movimentando as placas tectônicas. Também vamos falar nos próximos vídeos também, falando um pouquinho mais, continuando a nossa aula aqui, beleza? Bom, e o terceiro aqui, a terceira camada seria o núcleo. Esse núcleo eu divido em 2 partes. Vai ser o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, ele é basicamente líquido, ele é muito líquido, mas de altas temperaturas. Já o núcleo interno, ele é sólido. Ambos os núcleos são formados por ferro e níquel. São os 2 metais muito pesados encontrados no nosso planeta, que eles se encontram bem no interior mesmo. Como falei, ele é bem quente. É claro que esses estudos, essa tentativa de você dizer como são as camadas, eles vêm através de vários estudos ao longo dos anos, principalmente através dos grandes terremotos, quando ocorre como se fosse um sonar, eles acabam vendo como que funciona o retorno de cada camada, de cada onda propagada, e assim então eles conseguiram definir, chegar ao consenso dessas 3 camadas que se encontram no nosso planeta. Perfeito? Bom, muito obrigado por você estar até aqui comigo. Como falei, essa aula será uma aula bem breve mesmo, só para estar falando um pouquinho sobre, fazendo essa introdução. Nos próximos vídeos dessa série aqui, eu vou estar continuando aqui o nosso assunto, beleza? Caso você tenha interesse, curte aqui o vídeo, compartilhe com seus colegas, vai estar ajudando bastante. Dúvidas, coloque aqui no comentário ou me procure lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em estar te ajudando através do direct, beleza? Fique com Deus. Tchau, tchau.